Então tá, eu passo a presidência para a vereadora Marcela Trop para dar início à audiência pública. Fica à vontade aí. Obrigado. Obrigada, presidente. Eu tô com uma pauta aqui com alguns convidados. Tem algumas pessoas remotamente que ainda não se identificaram. Vou pedir para fazerem no chat, para o pessoal aqui do cerimonial conseguir fazer a identificação. Tô vendo que o Matias está aqui e o Bruno Pacelli também. Vocês têm alguma apresentação, pessoal? Vocês querem projetar? Boa tarde, presidente, Marcela. Boa tarde, demais senhoras e senhores vereadores. Muito prazer estar aqui com vocês. Tem uma apresentação, vereadora Marcela. Eu posso fazer por aqui ou disponibilizar por e-mail para que alguém projete. Aí é a critério de vocês. Você consegue compartilhar aí do seu computador? Que aí a gente já... Posso tentar aqui, né? Tá geralmente bom. Pode ser que dê algum problema. Que é bom que a gente contextualiza, porque eu acho importante a prefeitura apresentar o pacote de obras, que a nossa intenção aqui hoje, Matias e Pacelli, é entender de onde veio esse pacote de obras, de onde vem, para onde vão, né, esses 3 milhões. Nós temos recebido, acho que o Jorge está aqui comigo, o Braulio, e outros vereadores estão acompanhando a audiência. A gente tem recebido muitas imagens mesmo da cidade passando por intervenções. Algumas as pessoas julgam que não são tão urgentes nem emergenciais e outras obras prioritárias estão ficando de lado. E a ideia é fazer um processo de prestação de contas da prefeitura aqui. Vocês têm a oportunidade de, dentro da Câmara Municipal, apresentarem o pacote e, ao final, eu tenho algumas perguntas mais específicas sobre algumas obras que vocês têm feito. E vi que o Cláudio também está presente, Cláudio. Se você também tiver uma apresentação, basta me mandar aqui no chat que a gente dá a oportunidade. Vou deixar 15 minutos, pode ser, Matias, para você apresentar, mas se precisar mais, acho que está tranquilo. É só para não ir de forma indefinida, senão a gente agarra aqui na audiência. Vereadora Marcela, primeiro eu pergunto se vocês estão vendo a projeção da minha tela aí. Sim, estou vendo aqui. Okay? Plano de obras 2024. Ok, estão me ouvindo bem também, né? Sim, ajustamos aqui já o som. Fica à vontade, Quero Matias. Aí cumprimentar meus colegas de prefeitura aí, Bruno, a Letícia, o Cláudio, o nosso colega aqui da Urbel, demais presentes. Enfim, não sei se os 15 minutos serão suficientes, Marcela, mas vocês fiquem à vontade para, né, vai falando, se eu te aviso. Interromper. Mas a gente vai passar aqui, são vários slides, assim, porque pelo que veio na convocação, era assim um detalhamento. Nós não conseguimos trazer todo o detalhamento ainda, e vai ser muita coisa, mas vamos avançando aqui. Então, esse pacote que foi anunciado pela Prefeitura, são 120 empreendimentos que somam a monta aí de algo próximo a 3 bilhões de reais, que estão em diversas fases. São obras que já estão sendo finalizadas e quase entregues, são obras que estão em execução, são obras que estão na fase final de procedimento licitatório, assinatura de contrato para começar, e algumas que estão também em empreendimentos de projeto ainda, em desenvolvimentos de projeto. Então vamos passar uma geral, nós vamos caminhar por todas essas temáticas e segmentos, né? Então a gente tem no conjunto habitação e urbanização uma soma de 847 milhões, mobilidade 494, obras específicas do Centro de Todo Mundo, que é um programa que o prefeito lançou, 97 milhões e meio, são 527 milhões de macrodrenagem, 51 milhões em microdrenagem, nós temos investimento da ordem de 227 milhões em zeladoria urbana, outros 260 milhões para recapeamento, temos 342 milhões, 343 milhões e 200, obras da saúde, segmento de saúde, que fica sob a nossa responsabilidade de execução. Da mesma maneira, do esporte, são 11 milhões e 900 mil, da assistência social, aproximadamente 17 milhões, temos algumas obras de contenção de encostas, mitigação de risco, de 72 milhões e 900 mil, e do componente educação, algo próximo a 40 milhões. Então, agora eu desço em cada um desses componentes, trazendo aquelas que são mais relevantes, assim, chegando o mais próximo possível dos 120 aqui. Então, no conjunto habitação, a gente tem aí o que já foi anunciado, né, as 3.050 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, são recursos oriundos do Tesouro e também do governo federal. O governo federal financia a maior parte da implementação, o Tesouro Municipal complementa um pouco dessa implementação, o Cláudio depois pode trazer detalhe para nós,
São mais de 600 milhões previstos aí, e essas contratações, são 33 empreendimentos, estão previstas para o segundo semestre agora de 2024. Lá no Taquaril, nós temos o residencial Olaria, a implantação de 72 unidades habitacionais, são 6 milhões de reais que nós já executamos, e ainda faltam 3 milhões de reais, a previsão de conclusão é ainda em 2024, entregar todas essas unidades habitacionais. Da mesma forma, lá no Conjunto Bandeirante, uma obra do orçamento participativo, a implantação de 40 unidades habitacionais, nós já executamos nesse empreendimento algo próximo a 5 milhões e 300 mil, e ainda temos mais ou menos 500 mil reais para a conclusão, que se espera ainda em 2024. No Parque Cerrado, nós devemos fazer 94 unidades habitacionais, a uma monta aproximada de 15 milhões de reais, é uma obra também do orçamento participativo. No componente urbanização, a gente tem aí a abertura, né, da rua 7 de Setembro, no Conjunto Cabana, para ligar no cemitério até a Avenida Amazonas. É uma grande intervenção que vai ser coordenada e capitaneada aí pela Urbel. Esse empreendimento está no contexto do financiamento com o Banco Mundial. Nós já iniciamos as intervenções com as desapropriações e também as remoções de famílias. Nesse momento, nós estamos em fase de licitação da obra, da infraestrutura e das unidades habitacionais, que nós estamos estimando em algo próximo a 160 milhões de reais. Então, é uma obra que nós já começamos lá com a demolição, e a obra propriamente dita, as edificações e a infraestrutura começa em janeiro do ano que vem, a previsão. Nesse momento a gente está licitando, são 2 processos licitatórios distintos aqui, conforme a regra do banco, né? É a contratação mesmo da empresa que vai executar o serviço de engenharia, e ela usa uma condição de contrato especial do FIDIC, né, a Federação Internacional de Engenharia Civil, e demanda a partir disso a contratação de uma consultoria que a gente denomina chamar um engenheiro, que é quem faz o acompanhamento da obra, né? Então, esse modelo é um modelo do Banco Mundial, uma licitação bem desafiadora para nós, mas a gente já está em fase bem adiantada na licitação do engenheiro e prestes a publicar a licitação das obras. Em fase de conclusão, no componente urbanização em vilas e favelas, a gente tem lá no aglomerado de Santa Lúcia 12 milhões de reais para concluir as intervenções de urbanização. No Morro das Pedras, algo próximo a 5 milhões e 900 mil de investimento. No Conjunto São Tomás, ali no aeroporto, são algo próximo a 10 milhões, né, para conclusão. Na Vila Semig, mais 1 milhão destinados. Nós temos um componente de manutenção que corre lá por conta da Urbel, a gente prevê mais ou menos uns 15 milhões no exercício para pequenos reparos, consertos, né? E lá no Alto Vera Cruz a gente também tem uma cifra de algo 10 milhões de reais para fazer a entrega do empreendimento. No componente obras de urbanização em vilas e favela, mas com recurso do orçamento participativo, nós estamos concluindo lá o Vila Viva na Prado Lopes e na Senhor dos Passos, falta mais ou menos uns 600 mil para concluir, e uma urbanização da Rua General Osório, lá no Beco Áurea Maria, e a drenagem do Beco União, lá na Vila Alto Vera Cruz, mais ou menos 1,5 milhão de reais. Também, no contexto do orçamento participativo, urbanização das ruas Santa Luzia, Dom Cabral, Monte Castelo e Pindorama, lá no Taquaril, mais ou menos 3,5 milhões de reais nessas intervenções. O Beco na Vila Marsola, 1,2 milhão. Todos esses empreendimentos em fase de conclusão. O Beco Vitória, lá na Vila Nova Cachoeirinha, faltam mais ou menos uns 800 mil. E nas ruas Planalto, Laguna, Industrial, lá no bairro Taquaril, a previsão de conclusão com a execução de mais 2,5 milhões, a gente consegue fazer a entrega final. A urbanização das ruas Jardim América, Ouro Verde, Ouro Preto e Salgado Filho, no Conjunto Taquaril, somam dos 2,6 milhões esse pacote. No Beco do Caraça e do Vasconcelos, lá na Vila Marsola também, mais 2,2 milhões. A gente tem 400 mil para despender em urbanização de vias, compreendendo a abertura da RP5 e da RN no Conjunto Minas Caixa. E aí a gente fecha esse componente e vai agora para o componente de mobilidade. No componente de mobilidade, a gente tem ali no eixo da Cristiano Machado, uma obra que já está mais avançada, que é a interseção com a Avenida Valdomiro Lobo, que nós já tivemos a execução de 40 milhões de reais.
a previsão que a gente conclua até o final do ano, e as duas alças de viaduto ligando e conectando os bairros ali estejam prontas no final desse ano, com mais 65 milhões ainda a desembolsar. São recursos do empréstimo internacional com a CAF. A Sebastião de Brito é uma intervenção análoga, né, ali no contexto da Cristiano Machado, com a Sebastião de Brito, a estruturação de alças ali para melhorar a fluidez na Cristiano Machado e reduzir o tempo de deslocamento. Nós já executamos ali 270 milhões de reais, 20 milhões de reais, e temos aí para conclusão aproximadamente 70 milhões a desembolsar. A perspectiva de conclusão dessa entrega é no segundo semestre do ano que vem, segundo o cronograma de obras aqui, porque lá tem uma interface também com outra obra estruturante ali, que é o canal paralelo do Pampulha, que nós vamos falar um pouco mais adiante. O recurso aí também é da Corporação Andina de Financiamento, é Financiamento Internacional, o CAF. O CAF também financia esse retorno na Avenida Saramenha, né, para fazer com que cesse ali aquela interação que a gente tem da Saramenha com a Cristiano Machado, né, um contorno à esquerda que é regulado com semáforo, então nós vamos excluir e esse contorno vai passar a ser feito por uma alça. Essa obra também já está em execução e ela soma aí a monta de 29 milhões, a expectativa é que a gente faça a entrega também no segundo semestre de 2025. Na Trincheira Vilarim, uma obra que está estimada em 209 milhões de reais, essa intervenção, o projeto executivo já está pronto, nós estamos agora tratando interna corporis a obtenção das licenças, né, deve ser votado na previsão que a gente tem em junho do mês, né, mês que vem, em junho, e aí, sendo licenciado o empreendimento, a gente passa para a fase de licitação, a perspectiva é que a gente comece a execução dessas obras no início do segundo semestre desse ano. Ali em frente à Catedral Cristo Rei, a perspectiva é que a gente faça uma passagem por baixo, né, da via hoje, como se fosse uma trincheira, né? Isso tudo está no complexo da Avenida Cristiano Machado, com o objetivo de reduzir aí algo próximo a 20 minutos do tempo de deslocamento do centro da cidade a quem se direciona a MG10. Nós temos as intervenções viárias na região do Belvedere, são recursos do próprio Caixa do Tesouro Municipal. A primeira interseção é a que vocês veem na figura de baixo, é o alargamento do viaduto no sentido bairro-centro, quem vem do Belvedere para Raja, né? Então, a perspectiva é que no início, no segundo semestre de 2024, a gente já começa essa obra, que também está estimada em algo próximo a 25 milhões, além de fazer a elaboração de um projeto, algo estimado em R$1 milhão, para uma segunda alça, que é para quem está pegando ali a 040 no sentido Rio de Janeiro. O projeto é fazer uma alça ali na via auxiliar, para você ter uma nova rota de acesso a Nova Lima a partir de então. Então, isso está a fase de elaboração de projetos ainda, a gente estima R$1 milhão. Ô, Matias, não? Essa obra em específico, ela não tem nem recurso destinado ainda, né? Qual delas? Essa aqui, do Belvedere. Ela tem recurso próprio do Tesouro Municipal, viu? Tá, 25 milhões previstos? 25 milhões. Tá. Matias, também uma dúvida. Vereador Eloíde. Ô, vereador, eu vou só pedir a licença de vocês se identificar, porque eu não estou conseguindo enxergar vocês, viu? Agora você vai me enxergar, abrir a câmera. Agora é a Aloíde que está fazendo a pergunta. Obrigado. Pois não, vereador. Boa tarde a todos. A obra da Vilarinho, já tem um recurso também para ser destinado, que eu vi em 209? Nós vamos para a obra do mergulhão da Velarinha ali que a senhora fala? Da trincheira. Essa aqui? Isso, 209 milhões. Essa aqui a gente tem ainda, ela está prevista na Corporação Andina de Financiamento, no recurso da CAF, né? E a gente deve complementar também com o ROT. Tá bom? Okay. Posso passar? Vocês fiquem à vontade. Pode sim. Pode pois sim. Não. Desculpa a interrupção. Imagina, fique à vontade. Aqui nós estamos tratando agora das intervenções da Via Expressa com o anel rodoviário com a Via Expressa e a BR-040, né? São projetos que a Prefeitura está celebrando convênio junto com o Governo Federal, que a gente tem alinhado com o Governo Federal, que a estimativa de formalização desse instrumento se dê no mês que vem, né? Aqui era um trecho um pouco complexo, porque
tinha concessão desse trecho, aí caiu a concessão, então agora o DENIT pode fazer a celebração direta do convênio. Então todos os projetos executivos já estão prontos, já estão em avaliação, em fase de avaliação pelo Ministério, celebrando o convênio e eles dando ok no projeto, a gente consegue licitar. A expectativa e a estimativa é que a gente publique essa licitação ainda no início desse ano, né, nesse primeiro semestre, com perspectiva de execução a partir do final de 2024. Aqui nós temos recursos do acordo da Vale, que estão sendo utilizados aqui para 2 empreendimentos. A ponte do Jatobá 4, ela está em andamento, vai demandar algo próximo a R$3.800.000. E a ponte da Ruazinha, que a gente deve dar ordem de serviço no semestre que vem, algo estimado na monta de R$7.400.000, a melhoria dessa ponte que a gente verifica aí na imagem. Aqui nós temos as intervenções no contexto do Corredor Amazonas. Nós acabamos de assinar o contrato com a empresa que vai elaborar um conjunto de estudos e os projetos executivos para a implementação do corredor, que vai ter uma operação de ônibus à esquerda, né, no canteiro central, exemplo próximo ali do que a gente tem na Cristiano Machado, que a gente tem na Antônio Carlos, né, então um BRT. Esse BRT ele vai se estender da Praça Raul Soares até a divisa com Contagem, e dali, um pequeno trecho em Contagem, e depois retornando para dentro do Barreiro até o terminal, a gente vai ter a melhoria das vias e dos pontos para uma operação à direita dedicada, faixa exclusiva, né? Então, o corredor ele vai se estender até a estação lá no Barreiro. A previsão de início de execução é agora, a gente está dando a ordem de serviço, serão 2 anos e meio de elaboração de estudos e projetos para depois a contratação da obra. Essa obra, no cronograma, ela está prevista para ser entregue em 2029. Matias, vereador Jorge, só para tirar uma dúvida aqui. Pois não, vereador. Nessa obra aí, desse corredor da Amazonas, há previsão de alguma ciclovia, não? Vereador, assim, nesse momento é muito precário a gente falar, porque nós estamos dando a ordem de serviço nos projetos, né? Pela concepção inicial, não tem. Mas aí eu não sei como é que vai funcionar durante a elaboração. Aqui vai ter que ter, pela natureza desse empreendimento e pela forma como a gente trabalha, um debate muito grande ali com a sociedade do entorno, né? Vai ter que ter, tem na previsão desses estudos, fases e momentos de discussão com a sociedade, validação e apresentação do projeto, sabe? Então, nesse primeiro momento, é prematuro eu afirmar para o senhor que vai ou não ter, né? A gente tem que aguardar um pouco o desenvolvimento dos estudos e projetos. Tranquilo, pode seguir. Okay? Ô, Matias, 24 milhões só para a elaboração do projeto? Na verdade, vereadora, não é um projeto. São 147 estudos que estão envolvidos, além da elaboração dos projetos, né? A gente tem uma calha de via ali generosa, são 35 metros de calha, mas ela vai precisar ainda de uma adequação, né? Talvez de remoção de postes, alguma coisa assim. Então, são 147 estudos de tráfego, de origem e destino, de uma série de informações que a gente vai ter, interface com terminais que a gente... tem empreendimento, por exemplo, que não está aqui ainda, depende da aprovação de projeto de lei com vocês ainda, para a construção de terminal com FD, né? Tem uma série de interfaces, mas os estudos já vão trazer essas correlações. Então, não são apenas os projetos executivos da obra, viu, vereadora? São vários estudos de projetos, e a gente está à disposição, se vocês quiserem entrar no nível de detalhe, para mostrar para vocês, só o termo de referência desse empreendimento aqui, são mais de 600 páginas de produto. Ele é bem denso, mas está à sua disposição, à disposição dos vereadores, se quiser uma agenda específica, a gente tem o maior prazer de atender. Tá bom. Pois não? Posso passar? Pode continuar. As obras do Sempre de Todo Mundo, né? Aí a gente tem a requalificação da Avenida Afonso Pena, ela está em execução, né? São 24.800.000 reais, né? Para fazer todo esse empreendimento com o Fundo Municipal de Urbanização. A obra do Espaço Multiuso, que é uma obra que infelizmente ficou parada há muito tempo, né? Um recurso que era de convênio com o governo do estado e cessaram o pagamento das parcelas. Essa obra foi retomada, foi dada a ordem de serviço, a ideia é que a gente conclua ainda esse ano, porque ela já está também com uma estrutura um pouco avançada. Nesse momento, a empresa que ganhou fez toda uma avaliação
da qualidade estrutural do que estava ali no equipamento, né, para prosseguir com as obras de implementação. A reforma da Praça da Estação são 7.700.000, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2024. Da mesma forma, a Praça da Rodoviária, a Praça Rio Branco, são mais 4.800.000. A Praça do Papo, outros 11 milhões, todas essas estão em obras, a previsão de conclusão é no segundo semestre de 2024. A Praça da Independência, que vai ser construída no complexo Sul América Sulacap, de complexo de edifício, né? Nós já começamos a execução das obras, estamos nesse momento começando a demolição, né, desse equipamento que existe lá na localidade da praça. A ideia, esse cronograma eu posso passar para vocês depois, a previsão de finalização dele, mas é uma obra que a gente começou por agora. A revitalização da Bernardo Monteiro, a previsão de conclusão ainda no primeiro semestre de 2025, uma obra de R$2.600.000. Na Sapucaí, da mesma forma, entrega no primeiro semestre de 2025, são outros R$4.600.000. E aí vamos para o componente macrodrenagem, que a gente tem a maior monta de recursos, né? Esse empreendimento já é bem conhecido de Vossa Excelências, acompanham um pouco mais de perto, né? Os reservatórios Vilarinho e Nado. A previsão é que o Vilarinho esteja funcional ainda no final desse ano, no segundo semestre de 2024, e o reservatório do Nado, a perspectiva de entrega é no segundo semestre de 2025. Aqui nós já executamos algo próximo a R$76 milhões, e temos aí mais 187 milhões a executar. O Parque Linear do Onça, a gente tem uma estimativa de algo próximo a R$150 milhões. A gente tem previsão disso num contrato de financiamento, né, dos recursos para começar, um contrato Pampulha-Onça que a gente tem. Vai ser uma intervenção muito grande, né, no contexto ali do Ribeirão do Onça, saindo da Praça das Águas até quase lá no deságue dele com o Rio das Velhas, assim, né? Então, nesse contexto tudo, a gente vai fazer uma grande intervenção para a construção de um parque ciliar de preservação, tem algumas desapropriações para serem feitas, e esse projeto ele está na fase final de licenciamento para a gente soltar a licitação na praça. E o canal paralelo do Ribeirão Pampulha, que está lá no mesmo contexto ali da intervenção viária da interseção da Cristiano Machado com a Sebastião de Brito, né? A ideia ali é ter mais vazão do Ribeirão Pampulha ali, mitigar aquela inundação que a gente tinha mais frequentemente naquele território. São 130 milhões que ainda restam para a gente executar por lá, é um contrato que está em início de execução, mas nós já executamos algo próximo a 9.700.000. A previsão de conclusão é no segundo semestre de 2026. Aí a obra da Praça das Águas, eu acredito que vocês acompanham também, a previsão de conclusão é no final desse ano, né? E ela faz toda a interlocução ali do Ribeirão Pampulha com o Cachoeirinha. Nós já executamos 26 milhões de reais e temos ainda previsto para conclusão 41 milhões de reais, é um financiamento específico com contrapartida do Fundo Municipal de Saneamento. Ô, Matias. Pois não? Rapidinho nessa parte aqui é Marcela, na parte do São Gabriel, nós temos 3 obras acontecendo ali simultaneamente, não é isso? Temos a Praça das Águas, temos ali o canal paralelo do Pampulha, né, e alguma coisa na Sebastião de Brito ali, tá bem naquele território todo ali concentrado. É porque essa obra na região ali da Estação São Gabriel, na entrada do bairro, é uma das obras que eu mais recebo reclamação, que está demorando muito para terminar. Elas estão dentro do prazo, estão atrasadas, porque são 3. Você tem o reservatório, que é um reservatório que é 3 vezes maior que o do Vilarinho, você tem essa intervenção no canal do Córrego Pampulha, e você tem mais uma obra, não é isso? Isso. Aí, o que acontece, vereadora? Nós tivemos, segundo as informações da Sudecap, no início da escavação desse canal, né, no canal paralelo ali, nós tivemos um problema com a máquina, é uma máquina muito específica, eles chamam ela de Cramichel. É uma máquina que existem no Brasil 6 unidades, né? E quando foi escavar ali a parede, ela apresentou um problema. Nós tivemos um pequeno atraso, mas fora isso a obra segue no cronograma planejado, assim. Porque era uma obra bem estruturante mesmo, né? Essas grandes obras de macrodrenagem, elas levam tempo mesmo para execução. Mas a gente teve esse episódio que eu reportei e posso também passar mais detalhes a respeito para a senhora posteriormente ou para os demais vereadores, fiquem à vontade.
Tá bom, beleza, obrigada. Pois não? Nada. A senhora ajuda muito, vereadora, assim, esse contexto de reclamações, a senhora já é muito diligente nesse sentido, mas pode enviar para a gente também, a gente tem se esforçado muito para implementar no contexto nosso de obras, e até muito inspirado aí nos financiamentos internacionais, um bom mecanismo de regulação de queixa, sabe? Então, a gente sabe que a queixa ela tem vários inputs, eles podem vir nos canais institucionais que a gente cria, mas a senhora está reportando aí um que chega diretamente para a senhora, né? Pode mandar para a gente também, a gente se esforça para dar o tratamento aqui. Pois não, está à disposição. É mais porque, por conta da atuação ali na região da Sebastião de Brito, né? É o caminho da volta para casa de muitas pessoas. Então, essa obra do São Gabriel mesmo, ela aparece direto nas redes sociais e é muito difícil obter informação. Nós fizemos um pedido de informação, contamos com a apuração da imprensa, por isso que eu estou fazendo um levantamento específico aqui com você, porque essa é campeã de reclamações. As outras ainda nem começaram, muitas delas, e outras já estão com a sensação de que está caminhando, né? Quando a obra está muito recém-iniciada, as pessoas ainda não estão de saco cheio dela. Essa aí está todo mundo de saco cheio, sabe? A verdade é essa. Então, por isso que eu estou trazendo aqui. Tá bom, tá ok. Tá bom, mas eu faço o encaminhamento direto aí para a Secretaria de Obras. É que antes o fluxo estava sendo ali direcionado para a Segov, pode ter ficado represado lá, não sei. Eu não quero interromper no fluxo, não. Pode seguir a via institucional da Segov. Tá bom. É provável que já esteja chegando por aqui. Tá obrigado, bom. viu? Pode Posso seguir. passar? Obrigado. Tá bom, pois não. Aí a bacia de detenção lá, a B5, né, que é lá no contexto do Ferrugem, essa obra ela é financiada com recursos do governo do estado, repasse da Vale, né, um convênio que a gente tem com o governo do estado, e ela é um complexo. Na verdade, ela é a ponta final do complexo de outras duas barragens que deveriam ser realizadas no território de Contagem, né? Mas essa barragem nossa ela já está quase pronta, nós já executamos mais de 59 milhões, faltam 19 milhões para a conclusão, mas ela já teve uma repercussão muito grande nessas chuvas que nós tivemos recentemente, né? E muitas das vezes ela trabalhou até além da sua capacidade operacional em função de não haver as outras duas, a montante aqui dessa intervenção, né? Graças a Deus ela cumpriu com o papel e reduziu muito ali as inundações que a gente via sempre na Tereza Cristina. Então é isso, a gente já tem mais ou menos uns 19 milhões a investir aqui ainda para conclusão, mas nesse ano a gente finaliza a obra. Obra de microdrenagem, assim, por mais que a gente se esforce aqui, as fotos ilustram mais do que o que a gente pode demonstrar em palavras. São várias obras de microdrenagem, então a gente colocou aqui, tem 12, um contexto de mais ou menos 51 milhões, que eu não trouxe o detalhe aqui, mas fica à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer o requerimento específico, a gente manda o detalhe de cada uma das 12, não tem problema nenhum, com fotografias e o registro da execução. Mas aí pacotei aqui, porque senão ia tomar muito tempo. A gente está em execução aí um refúgio climático e tem previstos mais 4 nesses endereços, Rua Carijós, Olegário Maciel, Caetés e Amazonas. A ideia é que a gente faça a implementação desses refúgios climáticos ainda no segundo semestre de 2024. Ô, Matias, vou te interromper de novo no refúgio climático. Fica à vontade, climático, vereador. Desculpa. Pois não. Esse é um outro também que a gente tem recebido algumas imagens do que foi feito ali na região central. Primeiro, não vou ter o endereço exato aqui dele. Será que é o da Rua dos Carijós? Eu acho que é o da Carijós. Por que 177 mil reais? Assim, parece para a população muito dinheiro para uma obra relativamente simples, né? Nós estamos falando aí de um acabamento de um banco e de plantar uma árvore com um cimento colorido em volta, assim. Por que 177 mil? Vereador, aí eu não entro no nível do detalhe de projeto e execução, mas a gente pode abrir as planilhas para Vossa Excelência, não tem problema nenhum, né? Isso aí para nós é uma satisfação. Mas a gente está seguindo um projeto que é elaborado, né? E a orçamentação nossa, ela é sempre feita a partir de planilhas referenciais, né? Desenvolvidas e estudadas pela SUDECAP. E quase via de regra a gente tem desconto a hora que a gente publica as nossas licitações utilizando essa planilha, né? Então, assim, eu acredito que não tenha muito desvio do que está falando de projeto. Aliás, não tem nenhum. Nós estamos seguindo o que está previsto em projeto e estimado em planilha de quantitativo e item com o valor ali que a licitante foi arrematada.
né? Mas está à disposição. Se quiser fazer um requerimento específico também, acho que é importante. Um pedido de informação. Não tem problema nenhum. Estamos à disposição. Tá bom. E as imagens do da Carijós são bem alarmantes, assim. A terra já foi toda revirada, tem muito resto de material ficando por lá, enfim. É um equipamento que eu acho que a população não foi qualificada ou treinada ali para poder utilizar. Tô com medo de ser um negócio que não consiga ser aproveitado como poderia, sabe? Enfim. Acho que a gente precisa, assim, como se trata assim, de uma estratégia, vamos dizer assim, para o território de Belo Horizonte pioneira, né? São equipamentos que a gente precisa de trabalhar mesmo, essa apropriação pela comunidade, etc. Né? Mas uma estratégia de lidar também com eventos climáticos severos que a gente sempre tem, no caso aqui, temperatura, né? Então, enfim... mas serve o registro e nós estamos à disposição para abrir aqui a planilha, sem problema nenhum, podemos discutir. Tá bom, pode seguir aí. Vamos lá. No contexto de zeladoria, gente, a gente tem aqui manutenção da cidade, uma estimativa de algo próximo a 200 milhões de reais. Aqui também é algo que fica até difícil para a gente abrir todos os empreendimentos. Nós temos isso como relatório, tá? À disposição de vocês, a cidade é viva. A cada dia a gente tem uma frente de serviço em algum lugar. Mas aqui, nesses 200 milhões de reais, nós estamos falando de limpeza de boca de lobo, nós estamos falando de manutenção e gestão de indivíduos arbóreos, nós estamos falando de operação de tapa-buraco, nós estamos falando de manutenção de edificações próprias, desde cemitérios a equipamentos próprios da prefeitura, de unidades administrativas e etc. Né? Mas nós destacamos, para além disso, 100 praças que nós vamos fazer reforma em 2024, com recursos na soma de 15 milhões de reais, são recursos do Tesouro, muitos dos quais com emendas das senhoras vereadoras, senhores vereadores, né? Que a gente atende com o maior prazer aqui, para nós acho que é importante isso. Para além disso, a gente tem a reforma de 42 centros de saúde em 2024, essas reformas são recursos que somam 12 milhões e 700 mil, são 39 centros que foram objeto de emenda parlamentar do ano passado, nós tivemos dificuldade no procedimento de licitação, mas nós estamos finalizando os contratos deles agora, vão todos entrar em execução, além dos centros que estão previstos como emendas impositivas esse ano e os que a prefeitura vão realizar também por iniciativa própria. Me desculpe, alguém fez alguma intervenção? Posso seguir, né? Pode seguir. Esqueci que você não está me vendo. Joinha aqui na tela. Pode seguir, Matias. Pois é. Recapeamento, gente, a gente tem uma previsão de recapear 250 quilômetros de via em 2024. Já existe recurso aprovisionado na ordem de 260 milhões, que são recursos de operações de financiamento aqui com o Finisa, né? Nós já executamos uma monta significativa e até o final do ano a perspectiva é que a gente avance. Devemos fechar esse ano com 250 quilômetros de via recapeadas. Matias. Pois não? Com quem eu falo? Vereador Braulio Lara, tudo bem? Ô, Braulio, tudo bem? Como vai o senhor? Tudo jóia? Tudo bom. Fica nesse slide do recapeamento, porque esse slide é um que eu gostaria de entendê-lo detalhado. Eu te explico por quê. Está chovendo asfalto em Belo Horizonte. E a gente não consegue entender como que vocês fazem o cálculo de prioridade, por que tem via que estava ótima e foi recapeada. Nós queremos entender por que tem pedidos que já estão na prefeitura há mais de 3 anos e não entraram até agora em obra e a gente não tem sinalização do que vai ser feito. O que o senhor pode trazer para a gente de detalhamento desses 250 quilômetros apresentados? Vereador, primeiro, muito obrigado. A pergunta nos dá a oportunidade de abrir um pouco mais a discussão, né? A gente trabalha com um coeficiente, um indicador, que é o ICP, é um índice de condição de pavimento, índice de condição de pavimento. Todas as vias que são recapeadas em Belo Horizonte, ela é precedida de uma vistoria da nossa equipe técnica, que avalia, né, como é que está essa condição de pavimento no que diz respeito à usabilidade. Aquelas vias que têm uma condição de pavimento inferior a 60%, essas vias são, em tese, elegíveis para o recapeamento. Então, aí vem a primeira resposta. Assim, vias que estão com o ICP superior a 60%, a gente nem avalia. Não entra nesse contexto, né? Não avaliamos. Matias, mas só te interrompendo, tá? Eu te garanto
que tiveram vias com ICP maior do que 60 e que foram recapeadas. Pois não, vou... Pois é, então assim, por isso que a gente está fazendo a pergunta bem direcionada, porque nós, vereadores, somos cobrados o tempo inteiro sobre essa percepção da prefeitura. Então, por exemplo, na sua resposta, se você começar a me detalhar vias por bairro, por região, a gente já começa a ter uma ideia para fazer esse diálogo ser um diálogo realmente mais profundo, mais técnico, porque senão a gente vai ver uma matéria no jornal falando que estão sendo recapeados 250 quilômetros de vias e a gente não tem nem ideia do que está acontecendo. Eu te garanto que vias de ICP maior do que 60 foram recapeadas. E eu tenho um monte de via abaixo de 60 que a gente não tem nem resposta. E assim, e via que passa ônibus, tá? Para não falar que é um cantinho do bairro, só a gente que passa por lá, não é isso. E vale dizer, por exemplo, que a Avenida Sebastião de Brito é continuidade de uma das obras aqui, tanto de drenagem quanto do viaduto, e que eu precisei fazer o abaixo-assinado, que tem 1.200 assinaturas, eu vou entregar, inclusive, pessoalmente na prefeitura, e que não foi recapeada. Eu gostaria, inclusive, de saber se ela está prevista nesse cronograma, porque seria mais transparente por parte da prefeitura publicar quais são as ruas que vão ser recapeadas, até para que os vereadores possam fazer um trabalho de fiscalização, de apontar para a prefeitura um local que, na escala de prioridades da cidade, até na nossa avaliação, que não é técnica, mas que é ligada à sociedade, que a gente sofre pressão de todos os lados aqui, que é uma rua que não está incomodando ninguém, enquanto tem outros lugares que estão muito piores, como é o caso da Avenida Sebastião de Brito, que não foi recapeada na última década, eu posso afirmar. Passa ônibus, é um local, inclusive, de ligação da região Nordeste com a região Pampulha, e que eu não sei se está no pacote, porque os 250 quilômetros não foram detalhados, sabe, Matias? Entendi. Não, sem problema. Assim, vamos por parte aqui. Deixa eu tentar organizar pelo menos as respostas aqui. Primeiro, acho que acolho assim, a sugestão para a gente discutir internamente a possibilidade da gente publicar as vias que vão ser realizadas, né? A gente faz uma avaliação e uma deliberação quase que mensal, bimestral da próxima leva, vamos dizer assim, né? A gente vai apurando o recurso ali e executando. Vereador Braulio, assim, eu acho que acima de 60% tem várias vias e que infelizmente a gente não consegue executar todas mesmo, né? A gente vai lidando numa monta de recursos que a gente tem, vai se organizando ali e vai, pelo menos naquilo que tecnicamente a gente vai priorizando, a gente considera vias que têm transporte coletivo, suportado por ônibus como prioridade, via que fazem conexão entre bairros como prioridade, via que estão com ICP muito baixo, um alto índice de operação tapa-buraco, todas essas são variáveis que são consideráveis. Além disso, aquelas vias que vocês mesmos, os próprios parlamentares, indicam no contexto das emendas impositivas e que se o ICP estiver abaixo de 60%, a gente vai executar, né? A gente executa e implementa. Então, do que a prefeitura privilegia, são esses componentes, né? Onde tem transporte por ônibus, via de integração de bairros, onde a gente já tem uma operação de tapa-buraco muito grande, né? Esses são os nossos critérios, além do índice do ICP, né? Essas deliberações, então, a gente vai fazendo periodicamente, sistematicamente. Não tem nenhum problema da gente conversar de que forma que pode melhorar ainda essa comunicação com o parlamento, de hipótese nenhuma, acolho isso aqui, né? Agora, eu queria fazer um pedido, vereador Braulio. A via que o senhor informou que foi totalmente recapeada e que estava com o ICP, reporta para a gente aqui. Eu te peço a gentileza, se é que o senhor já não enviou, né, de enviar para a gente poder apurar, avaliar. Te dou um retorno também, que razão que foi que motivou isso. Dessa ou destas vias que, porventura, o senhor tenha registro. Tá bom? Matias, mas eu vou te dar um exemplo específico para materializar o que eu estou falando. Região do São Bento ali, do lado do bairro das Mansões, bairro Estoril. Uhum. Para quem não sabe exatamente onde é, Raja Gabaglia tem um posto Ipiranga e aí você tem uma travessia ali que faz essas conexões de bairro para um lado e para o outro, ok? Uhum. A rua Silvio Vasconcelos, professor Silvio Vasconcelos, é aquela que desce para o São Bento. Quando menos se esperava, de repente começaram a arrancar o asfalto com aquela fresadora que estava perfeito em condições de tráfego, enfim, zero problema. Certamente um ICP da via estava lá super adequado. Ok, a prefeitura começou a obra. Teve um morador que viu
entrou na frente da máquina, chamou a polícia, criou um escarcéu e a prefeitura pega e, de repente, lógico, a empreiteira, né? Eu falo a prefeitura, mas parou a obra e aí veio algum comando que era para parar, mas se ele não tivesse feito isso, já tinha consumido lá uns 100 metros de recapeamento desse contrato seus que a gente não consegue enxergar. Se tivessem perguntado para nós, vereadores, se ali precisava de ser recapeado, era uníssono, todo mundo iria responder, não precisa aqui, não é prioridade. Atravessa para o outro lado da rua, atravessa para o outro lado da Raja. A rua é uma descida super íngreme, só que elas mudam de nome, tipo assim, o fluxo de trânsito passa por 4 ruas até chegar, 5 ruas até chegar na Barão Mendes de Melo. A prefeitura pega e faz só o recapeamento da rua Marcelo Roberto Linhares e simplesmente para. A rua seguinte, o trecho seguinte, que é a Professora Alvino de Paula, simplesmente está lá despedaçada e eu estou falando que o fluxo de trânsito todo passa por lá. Depois a rua Juiz Aquiles Veloso, toda espedaçada também. E depois chega na rua Geraldo Vasconcelos, que é uma rua que faz uma curva lá e ela só está recapeada num trecho. Então, assim, todo mundo reclamando por que não fez o pavimento inteiro do trecho. Só que o que me deixa mais entristecido é que tudo isso foi formalizado para vocês. Então, assim, é como se pegasse a informação que o vereador aponta para a prefeitura para que ela faça uma boa gestão do contrato e do processo de recapeamento e simplesmente ignorasse. Aí a gente vem pedindo, né, para tentar ver se corrige a rota. Não temos resposta e não temos transparência. Fica parecendo que a prefeitura faz retaliações pontuais e isso é muito chato e muito ruim, porque a gente está aqui representando as pessoas. Não é para o Braulio a obra, é para a cidade. Eu estou dando esse como exemplo, mas se eu puder aqui, eu reporto vários. Então, a gente ou gostaria de ter acesso integral ao planejamento seus para dar uma olhada geral, mas eu acho que vocês não vão querer fazer isso, ou, de fato, vocês têm que pegar e falar, olha, peraí, vereador, vem cá, senta com a gente aqui, vamos revisitar as prioridades, porque na hora que acabar esse contrato de 250 quilômetros que vocês acabaram de pautar para a cidade, né? Não adianta depois todo mundo ficar chorando lá porque não fizeram, porque foi pedido de fulano, não atende, o outro do outro bairro não atende, e fica esse negócio que não se encaixa. Então, assim, a pergunta clara é, vocês têm o planejamento integral das prioridades das vias para que nós, vereadores, venhamos a conferir, checar e justamente verificar se tem alguma alteração a sugerir. Vocês têm essa planilha? Vereador, nós temos o critério que nos norteia, que foi esse que eu expliquei para o senhor, né? A diretriz ela é posta, então a gente tem um mapeamento das vias da cidade e mensalmente, no limite da disponibilidade de crédito e financiamento, a gente vai avaliando e deliberando a partir daquelas que já estão listadas, né? Tanto com ICP baixo, com essas vias de conexão de bairro, etc. Né? Se a gente fizer um pedido de informação só com os ICP... Eu ia sugerir isso para o senhor. Eu ia sugerir isso para o senhor. Faz o requerimento, né? Faz o requerimento e eu vou fazer o requerimento. Eu te agradeço a atenção sempre com a gente aqui na Câmara. Você que é um profissional super tranquilo, está sempre passando as informações. Mas a gente fica realmente precisando de informação para dar feedback para as pessoas e apontar prioridade para vocês. Tá bom. E eu me comprometo, eu tomei nota aqui dessas ruas, Alvino de Paula, da Aquiles Veloso, Geraldo Vasconcelos, me comprometo a avaliar internamente aqui e gerar resposta para o senhor, independentemente de requerimento. E da Sebastião de Brito, hein, Matias? Pelo amor de Deus. A Sebastião de Brito, vereadora, eu vou tomar licença aqui para falar que ela está no planejamento, a gente vai trabalhar ali uma recomposição dela, ela não pode ser nesse momento um recapeamento integral, porque a gente vai fazer a obra de microdrenagem ali. Então, a microdrenagem, a gente vai ter que fazer a conexão com a obra de macrodrenagem que está sendo feita lá no Carnal Paralelo. Então, nós vamos dar um tratamento na Sebastião de Brito agora, depois nós vamos ter que abrir ela de novo com a microdrenagem e fazer o final. Mas nós vamos dar um tratamento agora e depois vamos retornar para, quando fizer a microdrenagem, resolver de vez o problema e aí fazer a recomposição integral da via. Então, a ideia é fazer superficialmente ou fazer uma parte da extensão da via? Eu posso verificar com meus colegas aqui, porque até onde eu tinha entendido era a gente fazer uma melhoria nela integral, mas não seria um recapeamento
para ficar como está na foto bonita aqui, assim, mas seria algo funcional para a gente ter qualidade na via para o trânsito, porque depois a gente vai ter que fazer a intervenção da microdrenagem, que eu não tenho como abrir mão e fazer ela agora, porque ela depende de projeto, e esse projeto precisa ser conectado com o grande projeto da macrodrenagem. Não, tá bom, porque Tá assim, bom? eu indiquei recursos para recapear Sebastião de Brito em 2021. E naquela época, a argumentação era exatamente essa. Ah, não pode fazer o recapeamento porque ainda vem a obra de drenagem, a gente vai ter que quebrar e etc. E a obra de drenagem está no cruzamento com a Cristiano Machado lá na frente, só que a avenida tem uma extensão muito maior e num certo ponto o asfalto está ok, mas 90% está ruim. E se a gente tivesse usado o recurso lá atrás para fazer esse recapeamento em 2022, por exemplo, a gente já teria 2 anos de avenida bom e mais 2 anos até o fim da obra. Eram 4 anos de mais qualidade de vida para a população que sente que está sendo abandonada, vendo a Centro-Sul ser inteira recapeada e a da região do Jaraguá sempre pode ficar para depois, porque tem a tal da obra de drenagem que, infelizmente, com a crise de confiança atual da gestão do prefeito Fuad, as pessoas não acreditam que vai acabar em 2026, para depois fazer o recapeamento. Então, nós estamos falando de 2021 até 2027, que a gente poderia ter tido asfalto melhor. Então, me tranquiliza você dizer que vai fazer uma manutenção, né, um recapeamento ainda que simples ali na avenida, mas eu reforço aqui o pedido, já mandei indicação, fizemos o abaixo-assinado, vou entregá-lo pessoalmente, que a avenida realmente precisa de uma capa mais consistente, especialmente para aguentar o período de chuvas, tá? Ok, pois é, e é por isso que nós vamos entrar lá fazendo esse tratamento que eu comuniquei para vocês aqui agora. Ei, Matias, vereador Jorge, tudo bom? Oi, vereador, prazer falar com o senhor. Acrescentando aqui, prazer, nesse gancho do recapeamento, esses 250 km tá já incluso ali a Avenida Atlântica, a Antiga Atlântica, a Tancredo Neves e Altamiro, que foi dentro daquele pacote que o prefeito anunciou as obras do Castelo lá de 48 milhões? Não, nesses 250 não, eles estão fora. Está fora, né? Vão ser feitos fora, isso. Tá, é um contrato específico para lá. Nesse caso agora, por exemplo, eu fiz uma solicitação no ano passado e saiu agora, se não me engano, segunda-feira passada, o recapeamento da Avenida Fleme. Eles começaram a recapear ela agora e do nada abriu uma cratera lá enorme e um buraco que ninguém sabe o que aconteceu, não teve questão de Copasa, não teve questão de esgoto, de nada. E agora conseguiram tampar, só que eu estou observando lá todo dia, que a gente faz reunião com os comerciantes de lá, que eles estão só recapeando uma parte. E na outra avenida ela está pegando a Avenida Fleme inteira e a outra parte, quando chega ali perto do Super Nosso até o final dela, ela para o recapeamento. Depois ela não continua até chegar na Lagoa da Pampulha. Queria que você desse uma olhada a isso aí, porque como o vereador estava colocando também, né? E com questão aqui, só te pedindo também, você pode dar uma olhada, a questão das nossas emendas parlamentares. Por exemplo, eu fiz há um ano atrás uma emenda de 1.200.000 para a rua Ilha Grande, lá no Pique Cidade, lá no Pique, lá em cima da Pampulha. E agora nós já mandamos mais uma outra parte e a gente não vê a conclusão desse recapeamento, a gente não tem resposta. Então fica aqui não um apelo desse vereador, mas da população que cobra a gente, mas peço com carinho sobre esse trabalho que está feito na Fleme lá, porque o recapeamento não está ficando da maneira que poderia ficar. Pode ficar tranquilo, eu reporto isso para vocês. Nada. Pode continuar. Bom, posso passar? Então vamos lá, vamos para os empreendimentos de saúde, ainda falta um bocado de empreendimento aqui. Nós estamos aqui em execução atualmente a maternidade lá do Odilon Berens, né? A gente já executou 6 milhões de reais, uma previsão de 20 milhões de desembolso, esse é um recurso do financiamento da CAF também, previsão de entrega para o primeiro semestre do ano que vem. A edificação lá já está bem estruturada. Aqui nós temos um conjunto de obras, reforma do Centro de Saúde Oswaldo Cruz, nós devemos publicar a licitação entre essa semana que nós estamos nela até sexta-feira, mais tardar a semana que vem antes do feriado. Na verdade, nós já soltamos essa licitação na praça, nós tivemos 2 deserções e agora estamos colocando ela num componente de outros 2 empreendimentos. São 7 milhões de reais previstos para lá, a rede de frio municipal mais 2.200.000, esses 2 são recursos do BID, Banco Interamericano, um financiamento que nós temos com eles. A passarela entre o HOB e a UPA Noroeste está estimado em algo próximo a 3.100.000 reais, é recurso da CAF.
é o que o desenho mostra aí, a gente deve iniciar isso tudo no segundo semestre. Nós devemos iniciar no segundo semestre também um novo Sersan de venda nova, 5 milhões e 200 mil estimados, o Centro de Controle de Zoonose, 6 milhões e 300 mil, o Centro de Saúde Carlos Chagas, que a gente publica agora, juntamente com o Laboratório de Zoonose e o Oswaldo Cruz, o Centro de Saúde Carlos Chagas somos 5 milhões e 700 mil, é o que a gente vê na imagem aí, e o Laboratório de Zoonoses, mais 3 milhões de reais. Também recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Neles também a gente tem a UPA Barreiro, 10 milhões, a UPA Venda Nova, outros 10, e a UPA Oeste, 9 milhões de reais, com previsão de início no segundo semestre de 2024. Aí, do lado, as imagens da UPA Venda Nova em cima e a UPA Oeste embaixo, a perspectiva que a gente tem. A UPA Pampulha também está no contexto do financiamento com o BID Saúde, são 15 milhões de reais a previsão. A obra deve se iniciar no segundo semestre de 2024. Aqui nós temos outras obras, o CRI, 4 milhões de reais, o Sersan Oeste, mais 4 milhões de reais, o CEOL Paracatu e o Centro-Sul, mais 2 milhões e 900 mil reais, e o Centro de Esterilização de Materiais, previstos aí algo em torno de 55 milhões. São recursos de financiamento, com início no segundo semestre de 2024. Aqui a gente tem algumas obras com PPP, né? O Centro de Saúde do Horto e o do Conjunto Santa Maria, a previsão de conclusão no primeiro semestre de 24, são 8,6 milhões de reais em cada uma dessas unidades. Aqui em execução também, Dom Orione, Heliópolis e Diamante, também com previsão de conclusão no segundo semestre de 24, e esses são 6 empreendimentos a iniciar com recurso da PPP, Centro de Saúde Alameda dos IPs, Independência, Céu Azul, Itamaraty, Nova York e Minas Caixa. Nós estamos em fase de projeto, outros 10 centros de saúde nas regionais Noroeste, Leste, Oeste, Norte, Pampulha e Nordeste. São 86 milhões em desenvolvimento aí previstos para essas unidades. Estão ainda em fase de projeto, eu repito. E a gente tem alguns conjuntos de outras obras aqui também. Aí nós vamos pegar aqui o trecho ferroviário leste, a construção do campo de futebol. A gente já gastou lá 4 milhões e meio, está prestes a entregar esse campo, mais 1 milhão e 300 mil. E o parque linear, lá o parque no trecho ferroviário leste, isso aqui todos dois são recursos de um convênio com a Vale, que a gente tem, mais ou menos 6 milhões previstos aqui, e previsão de entrega no segundo semestre de 24. Matias, só uma dúvida, você falou sobre o centro de saúde, é aquele da Pampulha, aquele que está sendo feito na Avenida Fleme? Qual deles? Região Pampulha. Porque lá na região Pampulha, próximo do Mineirinho, está sendo fechado o centro de saúde. E na Pampulha, na Avenida Fleme, ali, bairro Ouro Preto, está sendo construído um. Está incluso dentro dessa aí que você fala, a região Pampulha? Vereador, eu não tenho ele nominalmente aqui, porque esse que está aqui é para desenvolvimento de projeto ainda. Então não tem obra desse centro de saúde na Pampulha, não. Porque lá já começou já a obra lá. Então, Rodrigo, desculpa, Bruno Pacelli, só para ajudar nesse ponto aí, inicialmente, boa tarde a todos e a todas. Esse que o vereador está dizendo é a PPP, tá? É a substituição do Centro de Saúde do Orione. A gente tem hoje em funcionamento o Centro de Saúde numa casa já antiga, na beira da lagoa, que esse acesso. Então foi escolhido agora um terreno plano, de fácil acesso, para construir uma nova unidade. E aí, vereador, com relação à unidade antiga, até onde eu sei, não tem definição de fechamento ou de manutenção, né? Essa é uma decisão que vai ser tomada após a conclusão dessa obra que o senhor está mencionando, da PPP, que dá costas ali, né? Fica de costas para a Fleme. Isso. Mas é a informação que eu tenho, que é uma informação de 2 meses atrás, tá? Mas ali será a nova unidade do Centro de Saúde do Orione. Ok, muito obrigado, porque as pessoas estavam dizendo que ia fechar o da Pampulha, porque ia passar para ali, mas é bom essa sua explicação. Obrigado aí, pode continuar. Obrigado, viu, Bruno? Não tem definição ainda de fechamento não, tá? Vai ter uma avaliação ainda de demanda e da população atendida. Ok, obrigado. Passar, vereador? Obrigado, viu, Bruno? Complementação. Ok. Bom, aí nós temos a obra do Galpão do Superar, né, 2 milhões e 300 mil, que está em execução, recurso do ROT, previsão de conclusão ainda no segundo semestre de 2024. A Casa da Mulher Brasileira, a gente teve a licitação publicada essa semana, são recursos do governo federal com contrapartida do ROT,
recurso do Tesouro, 17 milhões de reais, a licitação já está na praça, a previsão de início é agora no segundo semestre de 2024. A obra da Pedreira do Pitangui, que já está em fase de conclusão, né, nós já executamos lá 16 milhões de reais, então restam mais 2 milhões para sua conclusão. O Cláudio coordena lá na Urbel um programa estrutural em área de risco, que faz intervenções em algumas encostas, e a gente trabalha nesse contexto aqui quase como assim, uma estratégia de manutenção também, né, mas especificamente para encostas, e a gente tem uma estimativa de 35 milhões destinados para essas pequenas intervenções. Para além disso, tem algumas outras obras mesmo em encosta, Vila Alvorada, Nova Cachoeirinha 2, Cabana do Pai Tomás, Nossa Senhora Aparecida, Conjunto Minas Caixas de Felicidade, que somam aí outros 9 milhões e meio, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 25. Algumas outras obras de encosta, nós temos 6 encostas lá no Jardim Alvorada, Vila Dias, Vila da Aricabana, essa aí especificamente a gente está recebendo da Caixa a autorização de início de obra, então Vila da Área, Vila Dias, Jardim Alvorada, a gente deve iniciar a execução, junto com a Cabana são aí 19 milhões e 800 mil, a Rua Nísio Torres são 2 milhões de reais, uma obra do OP, a Rua Maria Baroni, a gente tem 378 mil, Rua Vicente Lopes 680 mil, Rua Ferreira 900 mil, e uma obra do OP lá no bairro Beija-Flor, né, também de encosta, 2 milhões e 700 mil. Previsão de conclusão aí entre primeiro e segundo semestre de 2024. Obras da educação, tem a previsão de 40 milhões para 4 EMEIs, né, Cabana, Betânia, Avaí, Capitão Eduardo, são recursos do ROT, a previsão de início é ainda até o meio do ano, e, salvo engano, do ponto de vista de apresentação, que desde já fica à disposição para vocês, posso enviar para o e-mail que vocês quiserem sugerir. Era isso que tinha a fazer, presidente. Retorno a palavra para vocês aí, estamos prontos aí para as discussões. Muito obrigado. Obrigada, Matias. Foi bom a gente ir fazendo as intervenções durante a apresentação, porque com as imagens projetadas a gente consegue ilustrar melhor as perguntas, né? Vereador Braulio, quer fazer perguntas específicas? Jorge, Loide, que está conosco aí remoto. Tá, então vamos primeiro para o Jorge, depois eu passo aqui para o Braulio. Matias, mais uma vez, te agradecer aí pelo esclarecimento. Parabéns pela sua apresentação. Eu tive hoje cedo numa visita técnica ali no bairro Bandeirantes, região La Pampulha, que os moradores solicitaram para que a gente pudesse debater a respeito do empreendimento que vai ser feito ali. Se eu não me engano, acho que até quem está para executar a obra, talvez seja a construtora direcional, e você sabe que está aquela confusão lá também do bairro Castelo, das 3 áreas verdes, né? Que as pessoas estão com dúvida de como que vai ser feito essas construções e tipo de moradia. Mas do Castelo já está resolvido, eu já consegui entender. Eu queria se você pudesse me explicar mais ou menos o prazo, ou se tem prazo para começar essas obras. Se eu não me engano, 6 unidades de 10 ou 12 andares, que será construído num terreno ali do Bandeirantes, se eu não me engano, é na Avenida Clóvis Salgado, se eu não me engano, número 720. Tem como você passou e até aí nos seus slides se apresentando. Você pode dar uma orientação para a gente sobre essa obra, se vai para começar esse ano, é para o ano que vem? Vereador Jorge, aqui a gente não pode falar onde você tem um papa na sala, né? Então eu vou pedir o apoio do meu colega Cláudio aqui, que essa é uma paróquia que ele lida e milita com muita tranquilidade, né, Cláudio? Você pode nos ajudar na resposta aí? Sim. Ali é um empreendimento, boa tarde a todos, a todas aí, né? Vereadores, vereadoras. Está incluída no total das 3.050 unidades que foi apresentada logo no início aí, né, naquela síntese, da Avenida Clóvis Salgado, é a construtora direcional de fato, e ali estão previstas 600 unidades. Ao lado dela, né, no parcelamento, ali tem um posto de saúde, na mesma gleba da prefeitura, né, tem um posto de saúde, e ao lado, futuramente, o que ontem eu estava discutindo com a secretária de Esporte, Adriana Branco, lá também haverá
um campo, numa PPP do Várzea Viva, né? Então, numa área de esportes, também uma área de lazer importante ali para a região. São isso aí, 600 unidades feitas em torres de aproximadamente 12, 13 andares, variando aí, né? E financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, são faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Porque eu tive hoje lá e observei, lá já tem um posto de saúde do lado e do outro lado já tem lá uma quadra, já tem um campo que acho que vai ser aproveitado. Eu não sei se é a sua área, alguém pode orientar, porque qual foi a preocupação dessa visita técnica hoje? Para não surgir aquela discussão que a gente teve lá no Dorionde, não surgir aquela discussão que a gente vem tendo no Castelo, porque você sabe que quando essa anuncia a obra, e esse momento agora vai chegando até as pessoas uma informação completamente errada. Do Castelo já conseguimos entender, mas a do Bandeirante, eles estão preocupados porque na visita de hoje, o que foi me orientado, que as torres que serão construídas ali, eles vão fazer um pouco elevada, porque aquela avenida ali, quando chove, ela alaga demais, a água sobe o nível do rio ali, não consegue chegar na Lagoa da Pampulha, e nós temos do outro lado um condomínio que na época foi a MRV que construiu, e esse condomínio também ele alaga. E nós não temos muitas linhas de ônibus ali, só um posto de saúde. E esse posto de saúde, ele era no outro bairro mais à frente, ele desceu ali. Então esse posto de saúde vai atender essas famílias que vão morar lá agora, já tem um outro condomínio, no Castelo não tem posto de saúde, e eu acho que vai super lotar aquela situação. E se alguém poderia me orientar, se vocês vão trazer mais alguma almeia ali para próximo, se vai ter mais algum posto de saúde, porque eu vou dizer para você, irmão, vai crescer muito aquele bairro, demais, com essas construções. A construção é bem-vinda. Na reunião hoje lá, os moradores aceitaram muito bem a construção, mas a preocupação vai ser a mobilidade urbana, porque aí a gente não tem muitas paradas de ônibus e a gente só tem um posto de saúde. Sim, só preocupação procede, vereador, e nós estamos também atentos a isso, não só pelo Castelo, mas também por lá. Nós reunimos anteontem, com agentes da saúde, da educação e da BH Trans, no sentido de tratar esses temas centrais. Na questão da saúde, na questão da educação e o trânsito também. Então, nós estamos conversando com essas temáticas, nós temos ainda tempo para implantar, tomar medidas no sentido de reduzir o impacto e erradicar alguns no que concerne a vagas para a área da saúde, para a educação e também as questões de trânsito. Então, nós estamos estudando isso. A população da Clóvis Salgado já nos procurou, nós estamos fazendo esses estudos e devemos dar uma devolutiva. Caso o senhor queira acompanhar, quando a gente tiver o resultado, eu posso informar o senhor um dia que a gente for agendar uma reunião para dar essa devolutiva lá. Ok, tá? Eu te agradeço e se me comunicar, eu vou ficar muito grato, eu gostaria muito de participar, tá bom? Vou anotar aqui. Vereador Jorge Santos, se me permite, eu posso complementar. Não, fica à vontade, eu já encerrei a minha aqui. Senhor Cláudio, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Deixa eu fazer uma pergunta objetiva. Nesse caso do empreendimento lá da Avenida Clóvis Salgado, que o vereador Jorge Santos perguntou, lá vão ser quantas unidades mesmo? 600 unidades. Mas lá não são 2 empreendimentos separados? São 2 empreendimentos separados. Tá, a pergunta é a seguinte, qual que é, de fato, o aporte que a prefeitura vai fazer nesses empreendimentos? Nessa planilha que vocês acabaram de apresentar, quanto que ele representa nesses bilhões de reais que foram apresentados aí? Qual que é o valor que, de fato, a prefeitura está pondo neste empreendimento? Eu estou usando um só como exemplo. Tá, eu vou fazer eu vou dar uma conta geral, porque eu vou explicar para o senhor, porque nós ainda não sabemos o número exato. Porque nós teremos o número exato na hora que a empresa for assinar o contrato com a Caixa. Porque o Minha Casa Minha Vida é um contrato entre as empresas construtoras e a Caixa Econômica Federal. O município entra, e ele pode entrar e deve entrar auxiliando, porque é do interesse dele, por exemplo, doando terreno.
Isso é uma das formas que o município pode entrar facilitando, porque nós não construímos em Belo Horizonte com o valor teto do Minha Casa Minha Vida. O valor teto do Minha Casa Minha Vida é 170 mil por unidade. Então, em Belo Horizonte não se constrói a 170 mil, é difícil. Pode até construir, mas ele tem que encontrar uma condição muito favorável na cidade, o que não é comum. O que eu chamo de condição favorável? Boa infraestrutura em volta e topografia muito boa. E como nós estamos adensando para aproveitar a infraestrutura da cidade, que é o que preconiza as melhores práticas, então nós está sendo exigido mais fundação. Mas vamos dizer, não sei se voltando para o que o senhor perguntou, 600 milhões... eu estava tentando justamente montar um raciocínio, Cláudio, em vez de ser uma pincelada geral, a gente enxergar um empreendimento para a gente depois discutir e falar dos outros. Hoje, a prefeitura está entrando com o terreno. Ela vai passar esse terreno, ele vai entrar no processo a custo zero para o empreendedor, para a construtora. Não, ela doa ao fundo de arrendamento. Oi? Ela doa o terreno ao fundo de arrendamento, o FAR. Tudo não bem, é para o empreendedor, é para o empreendimento. Né? Ela doa esse terreno. Então, o que Belo Horizonte alcançou o valor máximo das unidades habitacionais. Que ela pode financiar até 170 mil reais, certo? Não. 170 mil reais é quando o terreno é muito bom. Aí a prefeitura ganha como prêmio o valor máximo do Minha Casa Minha Vida. O que é um terreno muito bom? Tem infraestrutura por perto e tem serviços por perto. Esse da Clóvis Salgado, ele enquadra nessa linha de terreno muito bom? Desculpa. Esse da Clóvis Salgado. Todos da prefeitura enquadram. Todos então, enquadraram. A prefeitura fez a doação do terreno para o FAR. Exato. Aí ela vai fazer, ela não fez ainda, ela vai fazer. Tá? Aí a construtora vai tomar o empréstimo na Caixa. Primeiro, a construtora está fazendo um projeto e vai aprovar com a gente, pegar as licenças e aprovar com a gente. Mas ela vai aprovar o negócio dela na Caixa, certo? Então, quando ela aprovar, se os 170 mais o terreno e tudo não couber no empreendimento, no valor do empreendimento... No valor de custo que você está dizendo. No valor total da unidade. Ou seja, ele não consegue entregar a unidade e repassar por 170 mil, é isso? Exatamente. Okay. Ele não constrói ela com a margem de lucro que é prevista no programa, que Perfeito. É 6%, 7%, se eu não me engano. E ele não consegue fazer isso a 170 mil reais. Então, a prefeitura aportará. Mas quem diz o que a prefeitura aportará? Quem diz é a Caixa Econômica Federal, não é a prefeitura. Ela vai analisar o negócio dele, vai analisar o projeto, o orçamento dele e dirá assim, esse orçamento seu não passa. Prefeitura, você aporta para viabilizar o negócio? Aí nós falamos, sim, aportamos. E aí a prefeitura deposita na conta, totalmente, já no início do empreendimento, ela já deposita na conta do empreendimento o valor. Nós fizemos uma conta que variava entre 30 e 35 mil por unidade. Fizemos essa conta. Tá, então significa que as unidades, já considerando que o lote vai custar R$0 para a conta do empreendimento, eles vão chegar de 30 a 35 mil de diferença, ou seja, são unidades que vão estar custando de 200 mil a 205 mil, é isso? É por aí. Tá. É nesse aí. E ela faz sentido, porque quando a gente licita hoje, por exemplo, eu vou fazer um prédio para reassentamento, uma obra de favela, ele está saindo um pouco mais caro que isso ainda, porque o terreno na favela é muito ruim às vezes, né? Muito morro, muita topografia, aí envolve muita contenção. Então, o programa está desenhado dessa forma. Então, dos 600 milhões que aparecem lá, são todas estimativas, menos os 518 mil, porque a gente ganhou o direito, no Ministério da Cidade, 3.050 unidades.
Peraí, remonta esse raciocínio de novo. Dos 600 milhões... Dos 600 milhões, em torno de 500 milhões é o dinheiro que vem da Caixa. Caixa Econômica, ok. Tá? O resto, a gente estima que é o aporte que a Prefeitura fará. Tá? É isso. Então, vocês imaginam colocar 100 milhões de reais para talvez cobrir as até diferenças, para fechar os custos das obras e entregar as unidades, é isso? Sim, sim. Considerando, logicamente, todos os lotes a R$0. Porque todos vai ser uma doação. Vai ser uma doação ao FAR, não é isso? Doação ao FAR, que acaba, ao final, é doada às famílias. Qual é a área que esses apartamentos estão sendo projetados? Eles são apartamentos em torno de 41, 42 metros quadrados de vassoura. Estão lá de dentro da parede. Tá, 42 são metros 2 quartos, um apartamento de 2 quartos, com aproximadamente 41, eles têm aquela acessibilidade definida, né? O giro de cadeira de roda, isso tudo é exigência do próprio programa. Então vocês estão falando de fazer obras aqui a quase R$5.000 o metro quadrado, não é isso? O valor é esse aí que eu te falei. 170 mil, 41 metros quadrados, por aí. Tá, tudo bem. Cláudio, aí desses 600 milhões, então, que a Prefeitura está anunciando, então, na verdade, que sai do caixa do município são 100 milhões aproximadamente, certo? Porque o negócio, vou ser um pouco mais... em torno disso, não está errado, não. Em torno. Estou falando que é aproximado, porque nós conseguimos o direito de 3.050. Quando a gente fez o chamamento, já 2 lotes já não deram pessoas proponentes para o negócio não valia a pena para o empresário. Então, nós perdemos um pequeno número lá, alguma coisa de 150, vamos pôr assim, não tenho um número exato na minha cabeça. E também nós precisamos aguardar o projeto ficar pronto, porque ele é que vai dizer quantas unidades vão ser feitas lá. Então, é isso. Mas é isso mesmo, em números aproximados, a gente espera colocar entre 100 e 120 milhões, a Prefeitura espera colocar isso para viabilizar os negócios. Tá? Tá. Cláudio, nós temos uma discussão grande aí com relação ao bairro Castelo, você bem sabe disso, obviamente você esteve lá naquela reunião no bairro e a gente está recebendo muitas críticas, e você sabe muito bem disso, porque a população entende que essas áreas, antes destinadas como áreas verdes, áreas institucionais, na ocasião, quando o loteamento foi entregue, e agora elas estão virando terrenos do município e, de repente, vão virar um empreendimento habitacional. Empreendimento habitacional que está chegando com custo de terreno 0. Então, você fala o seguinte, essa área está sendo doada para uma consultora fazer uma obra que pode ser feita em qualquer lugar, né? Até porque as próprias diferenças de valores que a Prefeitura está tendo que encarar, ela está se propondo a absorver. E quando ela absorve, obviamente, ela está repassando a conta para toda a sociedade. Então, por que não estudar outras áreas alternativas, ao invés de matar esses potenciais dentro da cidade de instalação de praças, parques e equipamentos verdes, ao invés de a gente manter essa história Parece que a Prefeitura está tão ansiosa de entregar um resultado antes da eleição, para projetar, obviamente, uma massa eleitoral, que a gente está, assim, próximo a fazer diversas irracionalidades na cidade. E o senhor bem sabe, porque eu já te abordei nesses debates em outros momentos, a gente está lá com uma área da Granja Werneck lá, que tem a área maior do que a área da Contorno, ela não está pautada ainda, mas lá a gente tem áreas, inclusive, que daria para construir. E um contraponto que eu gosto de fazer, Cláudio, é o seguinte: eu venho da iniciativa privada do mercado imobiliário. Vá ao feirão da Caixa e compre apartamentos prontos. Região metropolitana, você vai descobrir que os apartamentos mais baratos da região metropolitana inteira, para você comprar com financiamento da Caixa, estão na casa de 140, 150 mil. É lógico que uns estão lá em Sabará, outros vão estar lá em Contagem, Betim, enfim. Mas a grande questão é, o empreendedor, quando ele está fazendo um empreendimento que não tem nenhum tipo de
contato do governo tentando subsidiar nada, ele está entregando obra de 150 mil pagando pelo terreno. Agora, mesmo que o terreno não custasse nada, vamos supor que vai dar um desconto aí de 15 mil reais por fração, por unidade, para justamente equilibrar esse custo. A gente está falando aí de obras de 135 mil, coisas assim. E a gente está vendo obras de 200 mil chegar para fazer 41 metros quadrados, 42, e matando áreas potenciais da cidade. Porque é exatamente o argumento contrário que, inclusive, fizeram com a gente quando a gente falou que aquelas propostas de lei para resolver mata do Planalto lá, não resolvia nada. O prefeito, na época, Alexandre Calil, falou que iria desapropriar, não desapropriou, não fez nada, mas só que qual que era a grande questão? Era direcional lá para fazer um empreendimento, fazendo ocupação só de 30% do terreno, não ia gastar R$1 de dinheiro público e ele ia vender lá no Minha Casa Minha Vida dele, ponto final. Agora, na hora que alguns nichos da cidade discutem áreas verdes, a prefeitura continua tentando forçar. Por que esse empreendimento não dá para pegar e ir para outro lugar? E quando eu faço essas perguntas, a gente percebe que ainda tem muitos passos a serem dados. Não são empreendimentos que estão 100% consolidados com alvará de construção para começar a entrar concreto na fundação semana que vem. Então, por que a prefeitura não quer abrir o diálogo com relação a essa pauta? Ô vereador, eu tenho tanto ponto de discordância com o senhor, vamos ver se a gente chega em algum lugar, né? Vamos lá, olha, vou começar pelo final. Esses terrenos já estão inscritos. Eu abrir mão desses terrenos é abrir mão do que está projetado de unidade habitacional lá. Foi feito um chamamento em cima desses terrenos. O senhor diz abrir mão é que a Orbel desistiu de executar? É isso? Hã? Quando o senhor diz abrir mão, o senhor está dizendo que a Orbel abriu mão de executar? Não, abrir mão porque eles estão inscritos, os terrenos estão inscritos no Minha Casa Minha Vida. Se eu desistir, eu não tenho essas unidades lá para colocar. Não vou ser contemplado, eu vou abrir mão delas. Então, vou ter menos 500 unidades. A cidade terá menos 500 unidades, porque o terreno passou da época de apresentar o terreno. Tinha uma época de inscrição, a gente apresentava os terrenos, apresentando os terrenos, eles eram classificados como classificação superior, quando eles eram bem dotados de infraestrutura, e inferior, quando eles não eram. Então, eles foram aprovados, esses terrenos, e entraram. Então, nós estamos numa outra etapa. Para eu deixar de fazer lá, quer dizer que eu vou abrir mão de 500 unidades habitacionais. Não é? Então, é isso. Outra coisa, para o governo seria muito mais fácil. É o desgaste que nós estamos tendo de bancar a construção dessas casas lá, eleitoralmente, o senhor citou esse argumento aí, mas isso não faz sentido. Né? Nós estamos tendo desgaste agora. Por quê? Porque a gente acredita que pobre precisa morar dentro da cidade. Não adianta levar eles lá para o Isidoro. Lá no Isidoro já tem pobre suficiente, tem um monte lá. E lá não tem infraestrutura. Se o Castelo não tem, muito menos o Isidoro. Muito menos outras partes da cidade. Eu vou construir no Barreiro, o Barreiro tem menos infraestrutura do que lá, do que o Castelo. Agora, o que a gente está discutindo? Como mitigar? Como reparar as deficiências no Castelo e em todos os lugares da cidade. Porque eu não posso fazer isso com as pessoas mais pobres. Isso aí não existe em lugar nenhum. Quando você fala de pessoas mais pobres, quais são essas pessoas, na verdade, que vocês falam? Só para a gente entender como que ela vai pagar essa unidade. De 200 mil reais, ela vai pagar quanto, no final das contas? Quanto sai do bolso da pessoa? O Minha Casa Minha Vida, ele é financiado em 5 anos. Então, ele paga durante 5 anos qual valor? Em torno de R$240 por mês, durante 5 anos. A prestação máxima é R$240 por mês. Então, ele vai pagar 60 parcelas de quase R$250. Sim. Então, ele vai pagar, tipo, 15 mil reais. Sim. Ok, então o restante todo vai ser subsidiado, certo? Sim. Ok. Bem, a gente está falando, obviamente, de uma quantidade grande de pessoas, né, que tem que entrar dentro desse perfil, e eu imagino que essa filtragem vocês vão fazê-la da melhor forma, porque a gente sabe que na hora que essas ofertas chegam
dentro do município, atrai gente de tudo quanto é canto, que aparece até de onde você não sabe, porque é uma condição, assim, ímpar, né? E faz a Caixa. Isso é fato, porque a gente viu isso acontecer lá no próprio região do Isidora. Mas quem faz essa seleção é a Caixa. A Caixa, a gente indica, mas a Caixa vai passar o pente fino, vai verificar possíveis movimentações, para ver se ela se encaixa dentro da faixa. Não, mas aí é análise de crédito, Cláudio. Não é análise de crédito. Não é análise de crédito, não. Eu quero saber se a gente está resolvendo o problema de Santa Luzia, se a gente está resolvendo o problema de Sabará, se a gente está resolvendo o problema de outros municípios da região metropolitana, acabando com uma área que sempre foi prometida, por exemplo, para ser um parque, uma praça. É esse que é o problema. É isso que a gente está... As perguntas, elas são por causa disso, porque na hora que o senhor usa essa frase, porque o pobre tem que ter lugar para morar. Uai, eles estão morando onde agora? Porque a gente também tem que fazer essa pergunta. Porque se o cara nem tiver aqui em Belo Horizonte, tem gente que às vezes está lá na Bahia, já está na fila para vir para cá para comprar um apartamento aqui a 15 mil reais. São todos populações de Belo Horizonte. São todos populações de Belo Horizonte. Eu estou só extrapolando aqui nessa questão, porque parece que quando a gente toca no assunto, toda hora vocês querem colocar o pobre contra o outro. Ah, vocês são contra os pobres? Não, eu sou contra, na verdade, uma situação que estava planejada para um bairro e, de repente, muda o contexto. Agora, tudo, como não é feito com tanta publicização, para não falar que não é transparente, como não tem tanta publicidade, algumas pessoas só ficam sabendo e na hora que estoura a bomba, aí que existe, obviamente, uma comoção da sociedade, uma cobrança grande, inclusive, para a gente aqui como vereadores, é a hora que, de fato, o assunto está chegando na mesa. E eu te falo, Cláudio, por exemplo, tem uma das obras que o Matias apresentou aqui, é lá da Pedreira, né? Que está feito, parece que uma cortina de tirantes, né? Travando as pedras. Nós temos uma área do Pompeia aqui, que é onde fica o abrigo Pompeia, que é uma área sensacional, inclusive, para fazer empreendimentos desse perfil aqui. Mas eles não entram na pauta. Será utilizado para isso. Oi? Será utilizada para isso. Mas não está na lista. E se eu pudesse indicar uma solução para o caso do Castelo, eu falaria, troca esse terreno e vai para lá. Só que aí, não pode, porque senão a gente vai perder. E aí sempre vai perder, mas tem um monte de gente que vai perder nessa história, porque a população do Castelo se sente perdendo, saindo perdendo. Não é. Nós não usaremos o Pompeia hoje, porque precisa de fazer toda a contenção da pedreira, tem blocos que caem ainda lá, nós estamos terminando, nós usaremos sim. No próximo chamamento, se Deus quiser, estiver tudo ok, no próximo chamamento do Minha Casa Minha Vida, nós pretendemos usar essa área. Mesmo porque Belo Horizonte tem pouquíssima área para o município de Belo Horizonte, pouquíssima área para construção habitacional. Nós temos, não é 3 mil, não. Nós estamos chiando de achar lugar para 3 mil, nós vamos ter que procurar lugar para 72 mil famílias, que esse é o déficit habitacional de Belo Horizonte, na pior faixa, que é a faixa mais de menor renda. É lá que nós vamos ter que procurar, entendeu? E veja, essa população, se a gente não desenvolver uma boa política de habitação popular, como sendo uma responsabilidade de toda a cidade, nós vamos ver aumentar as favelas. Ver aumentar as favelas é aumentar as áreas de risco, porque o que sobra hoje de áreas vazias na cidade são áreas inapropriadas. Ô, Cláudio, eu quero fazer uma pergunta no sentido aqui do que o Braulio falou, e vou parafrasear aqui o Teodomiro Diniz, que vocês já devem saber muito bem quem é, e que é basicamente a pessoa que mais quer fazer retrofit em Belo Horizonte, mas a minha pergunta não é sobre retrofit, porque eu já sei muito bem o que o senhor pensa a respeito, etc. Minha pergunta é a seguinte: existe a possibilidade da prefeitura ter um modelo diferente de construção de habitação popular no sentido de imóveis mistos, de uso comercial e uso residencial, e de diferentes faixas de valor e tipos de apartamento na mesma edificação? Porque, parafraseando o Teodomiro Diniz, nós não podemos criar guetos feitos pela Prefeitura de Belo Horizonte. Grandes caixotes do Minha Casa Minha Vida, com uma habitação que vai custar 15 mil reais, como a gente falou aqui, para o bolso do consumidor final.
Porque isso sim gera um processo de favelização na cidade. Porque a gente sabe muito bem que esses blocos, eles são muito pouco atrativos do ponto de vista estético, são feios, são apartamentos muito pequenos, não cabem às famílias, muitas vezes, no tamanho que elas são, e a gente fica renegando para as pessoas mais pobres o prédio mais feio, o local que não tem infraestrutura, que não tem EMEI, que não tem uma praça em frente, que não tem parque. E me lembra a forma de urbanização da ditadura militar, da década de 70, 80. Então, assim, nesse formato do recurso do governo federal que vem, do Minha Casa Minha Vida, a prefeitura poderia fazer, por exemplo, habitação mista, uso misto, tanto comercial e residencial, e também faixas de valor diferente para uma família de classe média alta, conviver com uma pessoa que está comprando apartamento num valor acessível, numa moradia popular? Nós planejamos isso, por exemplo, para a área do aeroporto. Ah, não, mas aí vocês não são nem donos do terreno, como é que vocês estão planejando? Não, nós estamos recebendo o terreno. Não, recebendo no gerúndio, Cláudio. Posso falar, vereador? Porque aí, senão a gente não responde, né? Deixa eu falar um negócio para a senhora. A área do aeroporto, existe um planejamento, mas pode sim. Tanto é que esses Minha Casa Minha Vida, eles têm uma área comercial embaixo. Eles têm uma área comercial embaixo. Então, isso já é uma evolução. O fato de ter elevador também é um valorizador da unidade habitacional. Então, assim, eu conheço o Teodomiro, ele deu uma palestra no Conselho Municipal de Habitação para nós. Nós estamos estudando o retrofit. Só que o retrofit em apartamento privado, em prédio privado, ele gera um valor muito alto. Nós fizemos um estudo com o Teodomiro. O apartamento ia ficar em 350 mil. Esse é um valor muito caro para nós, para a habitação popular. Mas nós não desistimos ainda não. Vamos continuar procurando. Ele mesmo nos sugeriu que os prédios baixos, pequenos e mais antigos da Avenida Paraná, por exemplo, ele acredita nessa viabilidade. Eu também acredito nessa viabilidade, porque ele entra num preço mais baixo. Então, acredito sim. Agora, eu também concordo com a senhora no que concerne, que eu acho que tem sim que misturar e equilibrar e dosar as faixas. Mas até hoje a gente ainda não conseguiu, junto da Caixa, numa única torre, trabalhar apartamentos por exemplo, faixa 2, usar esse termo, uma faixa mais alta, junto com faixa 1. Ela ainda não tem esse negócio montado. Eu também, a gente e uso comercial também. A gente tem, dentro da política municipal de habitação, uma diversidade de atendimento. Então, por exemplo, isso que o vereador Braulio sugeriu, da gente comprar na região metropolitana, nós temos um programa que chama Compra Compartilhada, que foi aprovado aí na Câmara, inclusive, uma lei, que é e aquisição de moradias, que a gente pode adquirir moradias no mercado, Mas isso aconteceu, uma boa ideia. Hã? Não, mas Cláudio, só uma coisa antes. Você falou que para o Carlos Prates vocês estão planejando fazer isso, mas se a Caixa não tem esse modelo de financiamento, como que vocês pretendem fazer no Carlos Prates, então? É porque nós estamos montando um modelo junto com o governo federal. Mas esse dinheiro que está vindo não é do governo federal? Porque nós estamos falando aqui de um custo da moradia a R$200 mil. Se ficar 350 mil para o consumidor final no retrofit, a prefeitura está desembolsando na prática só um pouco mais, né? Não, retrofit, ali não seria retrofit. Estou falando assim, nós teremos prédios de faixa 1 e prédios de faixa 2 dentro do mesmo condomínio. E prédios ainda, o que é estudado, o que está sendo estudado, é ainda aquele financiamento no valor da renda de R$8 mil, da família de R$8 mil. Também está sendo para o mesmo ambiente. Não na mesma torre, mas no mesmo ambiente. Tá? Com comércios embaixo e outras modalidades de uso. Então, isso está sendo estudado num grupo
do governo federal junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, sob a coordenação do governo federal. Tá? Então, assim, está sendo estudado, a ideia é essa mesmo que a senhora está colocando, está em sintonia com o que há de mais moderno na arquitetura, no urbanismo, tá em consonância, né? Agora, os terrenos, de maneira geral, os terrenos, quanto mais dotados de infraestrutura, melhor, para a cidade também. Essa população, que é uma população de baixa renda, que, portanto, são o quê? Compostas de quê? Diaristas, mecânicos, pedreiros, carpinteiros, faxineiros, de maneira geral, elas, bem posicionadas na cidade, elas se movem menos dentro da cidade. A senhora sabe disso, a senhora citou, lá no Castelo mesmo, a senhora citou esse conceito. E é um conceito certo, é um conceito correto, entendeu? É um conceito que eu sei que incomoda as pessoas. Eu não estou insensível à insegurança da população do Castelo, não estou mesmo. Agora, se eu não fizer lá, onde eu vou fazer? Se eu não fizer lá por falta de infraestrutura, em que lugar da cidade eu farei? Eu farei. Aonde? Cláudio, de fato, até eu acho que a gente passou um pouco do escopo da audiência, mas já que a gente está tendo esse momento, eu acho que é muito pertinente fazer algumas pontuações. As ações não podem ser feitas a qualquer custo, porque tudo tem pontos positivos e negativos e existem consequências. Quando a desapropriação lá da Avenida Pedro II, ali para conectar na Tancredo Neves, tinha a Vila São José ali, foram tomadas medidas de remoção, certo? Construiu-se os condomínios ali abaixo. Sim. A avaliação da população é que não funciona bem. As pessoas que receberam a moradia na época já não estão lá, a documentação de quem vive lá não bate mais de fato com o que está no cartório, ou seja, fizeram transmissões de contratos de gaveta e existem várias denúncias de que o tráfico de drogas tomou conta de diversos blocos. Uai, peraí. Então quer dizer que a gente vai jogar toda uma energia para criar uma solução urbana e de repente o trem vira um problema? O modelo ficou mais ou menos. E a gente está alertando, Cláudio, porque, por exemplo, você sabe muito bem, você sabe muito bem, não, e é importante a gente fazer. É coisa diferente. Né? Não é diferente, Cláudio. Vocês estão vendendo apartamento que vai custar R$15 mil para cada um pagar. R$15 mil é o valor que está pagando de IPTU nesses bairros, às vezes, que as pessoas, de fato, nem têm mais condição de fazer. Vou falar com o senhor o que eu falei na reunião do Castelo. Primeiro que as da São José, existe uma área, alguns blocos que são um problema. Agora, advém de outra origem. A origem é reassentamento. Foi reassentamento de obra. Ele não pagou nada. Ele não é do movimento organizado de moradia. Historicamente, o Minha Casa Minha Vida em Belo Horizonte dá pouquíssimos problemas aqui em Belo Horizonte, porque são famílias que estão há 10, 15 anos se reunindo todo mês na luta por moradia. Elas são muito bem socializadas. Elas dão pouquíssimo não vamos misturar as pessoas, não, Cláudio. Pouquíssimo problema. Porque você está comparando, eu estou colocando... não é a mesma origem, não é a mesma coisa. Tudo bem, mas vocês não estão fazendo um ensaio pequenininho. São 3 mil unidades na cidade. E as pessoas de alguns bairros, como, por exemplo, Castelo, estão clamando por áreas que foram prometidas há muito tempo para serem praças. Inclusive, sei que o próprio vereador Jorge Santos está aqui do nosso lado. Ele indicou emendas para implementação e agora a prefeitura está a toque de caixa passando por cima disso. O problema todo é o seguinte, o senhor sabe, por exemplo, na questão do aeroporto Carlos Prates, vai lá no Rio Grande do Sul lá e vê agora o que eles estão procurando fazer em Porto Alegre, montar um outro aeroporto, porque o bendito do aeroporto lá ficou todo alagado, não conseguia chegar a força de segurança, não conseguia chegar a força humanitária, não conseguia nada. Eles já estão pautando o quê? Construir um outro aeroporto. Agora, onde em Belo Horizonte que primeiro alaga quando a gente tem essas tormentas? É o aeroporto da Pampulha. Aí não fecha, vai lá e fecha o aeroporto Carlos Prates. Para quê? Para a gente, no momento de extrema necessidade da cidade, a gente não tem equipamento, porque foi dar um monte de acenos populistas aqui para fazer conjunto habitacional com outras alternativas na cidade. Não sei por que ninguém quer pautar o assunto.
Vereador, a gente... Não, Cláudio, peraí, eu gostaria só de terminar o raciocínio. Não, quando vocês falam, e se nós, vereadores, não fizermos o contraponto a tempo da informação, depois que passa o tempo, já não tem como mais chorar o leite derramado. E por isso que a gente está falando na hora certa. Mas só que o seguinte, vocês estão com esses projetos guardados há muito tempo na gaveta, e agora que eles estão se tornando públicos, o debate, o escrutínio tem que acontecer. Não, o senhor não está falando a verdade. O senhor não está com a verdade. Você está me chamando de mentiroso, Cláudio? O senhor não sabe. Deixa eu falar. Então não sei, mas o que o senhor está dizendo agora é a informação que chega para a gente. A gente está fazendo perguntas de esclarecimento, mas tem que caber o contraponto. Vereador, o local de discutir habitação na cidade é o Conselho Municipal de Habitação. A Câmara Municipal tem 2 representantes que não vão lá, que não estão presentes na discussão. Esse assunto foi discutido lá, porque lá é onde se pauta a questão de habitação na cidade. É o fórum. Ele é descrito como o local de discussão disso. Isso foi discutido lá. Existem 2 vagas da Câmara lá que não estão presentes lá. E aí, isso foi passado lá. Então, a culpa não é da prefeitura. Outra coisa, a política é antiga. Então, não tem ação populista para construir casa, não. Populista, se eu arregasse e falasse, não vou construir mais no castelo, porque não. Nós vamos construir porque nós acreditamos que isso é correto. O princípio está correto. O princípio está correto. Então, assim, muito mais fácil era não fazer. Agora, as pessoas precisam dizer o que elas pensam. Porque essas áreas são AEs, 2. No plano diretor, elas são áreas especiais de interesse social. 2. Reserva para construção de habitação popular para gente pobre, para baixa renda. Sempre, desde 2013, que elas são classificadas assim. E são áreas da prefeitura, que se no início elas eram área verde, o plano diretor disse que ela poderia ser usada para habitação de interesse social. Então, a prefeitura não está a toque de caixa. A prefeitura não está. Surgiu a oportunidade, o governo federal falou, apresentem os terrenos que vocês têm para construção. Terrenos bons receberão mais verba. Essa é a lógica nossa. Nós apresentamos aquilo que nós tínhamos de melhor. Ô, Cláudios, eu acho muito... A gente veio fazendo uma boa audiência até aqui. Eu acho muito ruim o senhor dizer que a Câmara não pode discutir habitação, porque já basta a amarra... Eu não disse isso, não. Já basta a amarra que a Prefeitura de Belo Horizonte fez nessa Câmara Municipal de nos impedir de discutir o plano diretor. Não vamos pelo mesmo caminho com a pauta da habitação, porque não é porque existe um órgão deliberativo, assim como é o Compur, assim como é o Conselho de Educação, assim como é o Coman, assim como é o do Patrimônio, do Meio Ambiente, né, que a gente não possa debater os assuntos aqui, até porque, senão não precisa ter Câmara de Vereadores, né, elege só os representantes dos conselhos. Não, calma lá. O questionamento do vereador Braulio, ele é muito válido de preço por metro quadrado, de viabilidade do negócio. Ele é válido, sim, até porque nós estamos falando de recurso público. Mas eu não estou discutindo nada disso, vereador. Inclusive, eu não falei que a Câmara não pode discutir. Eu disse que o lugar onde se discute abertamente e aonde a Câmara quiser nos chamar para a gente discutir, nós iremos discutir. Eu estou dizendo que ele falou que o assunto não foi discutido, ele foi discutido no Conselho, que é o lugar que normalmente se discute. Foi isso que eu disse, eu não disse mais nada. Você disse que o lugar de discutir é lá e não aqui, porque lá tem representante da Câmara, mas aqui também é o lugar. Vamos só encerrar essa discussão aqui. Tudo bem. E o Conselho é um lugar plural, por isso tem os representantes da Câmara. Por isso tem lá os representantes da Câmara. Previsto em lei. Previsto. Então, nós contamos, sim, nós precisamos da Câmara. Sim. Nós precisamos da Câmara. Dessa discussão aberta, entendeu? O que eu disse é que isso não é extemporâneo, isso não aconteceu de uma hora para outra. Não, o que aconteceu de urgência foi urgência imposta pelo governo federal. Ou a gente pegava ou não pegava as unidades. Por isso a gente está fazendo audiência pública aqui, para ter no detalhe para onde vão essas 3.050 habitações sociais, até para ver se a gente consegue
reorganizar algumas delas, porque a população não está satisfeita. E por mais que exista um conselho de habitação, a população trabalha todos os dias e às vezes não tem tempo de ficar em órgãos participativos, a gente sabe, né? Nessas horas que a Câmara responde às cobranças sociais, Cláudio. A gente vive para isso, a população não. Pode ir, Braulio, você quer continuar seu debate aqui? Eu vou só vou te pedir para voltar para o tema das habitações. Vou encerrar. Do pacote de obras. Ok. Eu vou encerrar, mas, Cláudio, eu vou participar do conselho, pedir para ser nomeado, tá? Sim. Então, vou estar debatendo isso lá com vocês. E não simplesmente debatendo, porque tem metade das pessoas lá que já vão querer jogar pedra antes de ouvir qualquer coisa e eu conheço bem como é que funciona. Mas o que a gente quer são projetos que tenham perspectiva de futuro, que se sustentem, que não virem elefantes brancos, que atendam realmente a população e que não façam com que Belo Horizonte também resolva o problema que não é dela. Belo Horizonte precisa, obviamente, da política habitacional e eu sou super favorável a isso e estou, inclusive, tentando criar alternativas. Porque quando a gente tem alguns problemas, a gente cria alternativas, avalia, discute e segue em frente. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Então, para voltar ao tema, eu só gostaria de confirmar, porque na hora que vocês fazem a conta de 3 bilhões de reais em obras, eu não sei o que a gente está somando de fato. Por exemplo, se esse empreendimento de habitação são 600 milhões e 500 milhões aproximadamente vem da Caixa, o município entra com 100 milhões. A gente está falando, então, dentro dos 3 bilhões, nos 100 ou a gente está falando nos 600? Isso, para mim, não ficou claro. Se puder, eu acho que o Rodrigo Matias, que está com a gestão da planilha. Rodrigo, só para a gente entender, qual que é o número que está somado nessa divulgação da Prefeitura de 3 bilhões de reais? Vereador, o contexto da soma dos 3 bilhões inclui os 500 milhões também pela articulação institucional e o protagonismo que a Prefeitura cumpre, tudo isso que o Cláudio falou, né? Assim, se a gente não participa do programa, não existe programa. Não existe. Então, está considerado, sim, está no contexto e está somado aí no valor. E o recurso de emendas parlamentares que nós indicamos também para revitalização de praças e asfaltamento também está incluído? Sim, porque são indicações parlamentares dentro do orçamento da Prefeitura Municipal, né? Tá também. Tá. É um prazer para a gente poder atender aí vocês. Desses 3 bilhões de reais, então, o que o cidadão de BH pode entender que sai diretamente do bolso dele nos nossos impostos, ou seja, aos recursos oriundos do Tesouro? Na prática, só dos impostos dele saem os 3 bilhões e mais um pouco, porque se é recurso do governo federal, é dele também, né? Não, nós estamos falando de conta do município de Belo Horizonte. A pergunta foi justamente nesse sentido, Rodrigo. É uma conta que a gente vai precisar de ponderar, sim, porque a gente trabalha muito com financiamento de obras. Então, por exemplo, recurso do CAF, recurso do BID, recurso do Banco Mundial, recurso da Caixa. Neste momento, o município está entrando com recurso da contrapartida. Mas no futuro, na amortização, ele vai entrar no todo, né, quando a prefeitura for pagar. E é até parte da estratégia nossa mesmo, essa lógica de financiamento para os investimentos, porque nós estamos falando de benefícios que transcendem gerações, e aí múltiplas gerações também ajudam no custeio e no financiamento. Ok, eu vou, se me permite, Rodrigo, eu vou fazer um pedido de informação. Se tiver isso estratificado, eu acho que é uma excelente informação, tá? Tá bom, prazer. Eu, até para concluir, ia deixar como os encaminhamentos aqui, né? Eu vou fazer um pedido de informação para a especificação dos 250 quilômetros de asfaltamento, tanto dos que já estão sendo feitos, uma prestação de contas da Prefeitura e os próximos que estão previstos. Não precisa ter os 250, porque eu estou entendendo que a cada 2, 3 meses vocês estão revisando, mas é importante ter isso de maneira organizada para prestar contas para a Prefeitura de onde foram feitos e os próximos até o final do ano, se a gente conseguir prever. Outro pedido de informação também vai ser, eu e Braulio podemos assinar juntos, a estratificação do recurso, quantos por cento recurso próprio do Tesouro, quantos por cento financiamento, quantos por cento empréstimos aí oriundos de articulação da Prefeitura para captação. E também teve um outro pedido aqui que a gente ia fazer em relação às obras que são novas obras, e obras que já estão com continuidade, né? Por exemplo, alguns reservatórios aí, eu sei que foram iniciadas
com a gestão do ex-prefeito Alexandre Calil ainda no seu primeiro mandato. Então, eu acho que é importante ter esse detalhamento para que a gente seja o mais transparente possível com a população. E também tem recurso do governo do estado, viu, Braulio? Porque B5 estava aqui também, que é do acordo da Vale. Então, a gente quer saber a diferenciação dessas fontes de recurso. Algum outro encaminhamento que eu fiquei de fazer aqui, Braulio? Não? Tá, beleza, então. Acho que é isso. Matias, os pedidos de informação vão chegar para você, vão pela comissão do Braulio, que é a que toca as obras, né? Nós fizemos aqui na administração pública por questão de data. Mas muito boa a sua apresentação. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Pacelli também. E a Letícia, que ficou mais calada aqui, mas estava acompanhando também. Eu não tenho nenhuma outra consideração. Vereador Braulio? Eu só quero agradecer. Os assuntos que a gente sempre traz a debate aqui são os assuntos que nós somos pautados. Então, a gente faz o papel aqui de representar as pessoas. E é muito importante a gente sempre ter esse diálogo franco, por mais complicado que possa ser o assunto, né, Cláudio? Mas vamos aqui. Vereador Braulio, o senhor é muito bem-vindo no conselho, sua palavra está garantida lá, tá? Eu vou receber o senhor com muita disposição e será bem-vindo lá, tá? Bem-vindo, eu gosto da seriedade que o senhor trata os temas, tá? Eu também sou assim. Então, assim, eu acho que esse encontro pode ser bom para a cidade, viu? O senhor é muito bem-vindo lá, tá? Obrigado, Cláudio. E vocês continuam muito bem-vindos aqui na Câmara Municipal. Pessoal, obrigada pela presença aqui virtualmente. Às 15h07 eu declaro encerrada a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Muito obrigada. Até a próxima.